Eu quero compartilhar com você a palavra de Deus. Eu quero dividir com você nesse momento algo que Deus tem colocado no nosso coração nesse tempo. Temos falado nas últimas semanas aqui em nossos encontros a respeito da jornada do povo de Israel no deserto. O povo de Israel viveu um tempo de escravidão no Egito e de maneira poderosa, de maneira miraculosa, foi liberto do Egito, liberto desse tempo de escravidão, na intervenção direta do Senhor, da mão de Deus. O povo deixa o Egito em circunstâncias muito particulares e começa então uma jornada na direção de uma terra, de um lugar onde o Senhor prometeu que estabeleceria o seu povo. E logo depois da saída do Egito, o povo vive experiências tremendas com o Senhor, da intervenção sobrenatural de Deus na sua história, como a travessia do Mar Vermelho. Logo depois da travessia do Mar Vermelho, essa jornada pelo deserto começa. E nós já falamos algumas semanas a respeito de experiências vividas por Israel nesse tempo, e nós vamos continuar hoje. Nós vamos dar sequência a esse momento em que Israel está viajando pelo deserto em sua jornada na direção da terra prometida. O texto que eu quero compartilhar com você hoje, que eu gostaria de ler nesse momento, ele está em Êxodo, no capítulo 17. Eu quero ler com você a partir do verso 8. Êxodo, capítulo 17, a partir do verso 8. Se você tem uma Bíblia, eu quero encorajar você a abri-la aí, onde você está, para que você possa acompanhar a leitura. Se você não tem uma Bíblia, se você tem dificuldade de acessá-la nesse momento, apenas acompanhe a leitura. Eu vou fazer a leitura do texto aqui e você vai poder tranquilamente acompanhar nesse momento a leitura da palavra de Deus que nós faremos. Êxodo capítulo 17, então, a partir do verso 8, nos traz mais uma dessas experiências vividas por Israel no deserto. E eu quero convidar você a que aprendamos nessa experiência algumas lições que eu acredito sejam importantes e tenham proveito para a nossa vida hoje, certo? Vamos lá então? Diz assim a palavra do Senhor. Então, sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele para que nela se assentasse. Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso num rolo como memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é minha bandeira. E jurou pelo trono do Senhor: o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Que o Senhor use a sua palavra nessa noite para falar conosco, para falar ao nosso coração e nos ensinar lições preciosas para a nossa vida. Amém? Essa é a sua expectativa também? Deus fale conosco através da sua palavra. Muito bem. O texto que nós lemos, ele relata um episódio da vida do povo de Israel em que eles precisam enfrentar uma batalha. E aqui eles nos ensinam algumas lições importantes sobre como nós devemos enfrentar as nossas batalhas.
E o título que eu sugeri para essa palavra de hoje é exatamente as duas ações que nós vemos Israel desenvolvendo nesse episódio. Nós vemos o povo lutando e também vemos o povo orando. E isso acontece simultaneamente. E é aí que está a razão do seu sucesso. Houve luta e também houve oração. E eles então vencem os amalequitas. E eu quero passear por esse texto rapidamente, fazendo alguns destaques com você e aprendendo algumas lições importantes na medida em que o texto se desenvolve, na medida em que nós vemos o que está acontecendo aqui com o povo, nessa experiência vivida por eles. No começo do texto, e se você tem a sua Bíblia, eu te convido que deixe a sua Bíblia aberta, porque eu vou fazer referência ao texto nesse momento, enquanto a gente vai caminhando por ele. No começo do texto que a gente leu, a gente tem a informação de que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Você precisa lembrar que nós estamos acompanhando Israel na sua jornada pelo deserto. Israel era uma nação grande dentro do Egito e eles acabam saindo do Egito, se libertando da escravidão no Egito, sendo libertos da escravidão no Egito, e agora são uma nação que não tem outras nações governando sobre si. Elas são livres. E eles estão indo pelo deserto na direção, em busca de uma terra onde eles vão se estabelecer. E aqui nós temos os povos em volta, percebendo essa movimentação, vendo o que está acontecendo e se preocupando com um potencial adversário. O texto nos diz que Israel foi atacado pelos amalequitas. Me chama a atenção o fato de que eles não foram atrás de problemas. Eles não estão enfrentando uma batalha que eles criaram, que é consequência de suas escolhas equivocadas. Não, eles estão enfrentando uma batalha que veio até eles. Um adversário que se colocou como o adversário deles. Eles não causaram esse problema. Quando a gente lê o que diz o Flávio Josefo na sua História dos Hebreus, ele menciona essa preocupação dos povos em volta, dizendo que os amalequitas estavam convencidos, nesse momento, de que seria melhor atacar os israelitas agora, antes que eles se estabelecessem, se fortalecessem, tornando-se então uma ameaça ainda maior para os povos ali da região. Então eles engatilham, eles partem para esse ataque, ao povo de Israel, na intenção de prevenir que eles venham a ter problemas futuros, problemas maiores futuros com os israelitas. O que a gente tem visto nas últimas semanas é que Deus já provou a sua capacidade de salvar o povo em algumas situações no deserto. Já salvou o povo da falta de água, da carência de água no deserto. Já salvou o povo da falta de alimento no deserto. E agora, nesse episódio, nós vemos o Senhor provando, o Senhor vai provar ser capaz de salvar o seu povo dos seus inimigos. Vai provar ser capaz de conduzir o seu povo em vitória contra os inimigos. Meus queridos, assim como nós vemos na experiência de Israel, nossa fé também é frágil. A nossa memória também é fraca. Nós vemos essas pessoas e lemos esses relatos, nós vemos essas pessoas que tiveram experiências tão espetaculares com o Senhor, com o poder de Deus. Nós vemos como o Senhor os livrou em situações onde não havia saída, como na travessia do mar. Nós vemos o Senhor fazer surgir o Senhor corrigindo um problema na água para que eles pudessem beber. Nós vimos o Senhor fazendo surgir comida para que eles se alimentem. E eles continuam preocupados, e eles continuam inquietos, eles continuam acreditando que a sua vida vai acabar no deserto. No começo desse capítulo 17, eles vivem um outro episódio
onde há escassez de água, onde eles lidam com falta de água, e eles novamente reclamam, novamente vão a Moisés para questionar, e o Senhor novamente resolve o problema, novamente se revela como aquele capaz de prover as soluções de que o seu povo precisa. Às vezes a gente também tem experiências especiais com o Senhor na nossa vida, na nossa história. Algumas vezes não identificamos a mão do Senhor, mas muitas outras nós reconhecemos que Deus esteve conosco, que Ele nos sustentou, que Ele nos livrou, que Ele nos conduziu em vitória. E em momentos seguintes, depois, quando vivemos as nossas circunstâncias difíceis, nós estamos lá com a nossa fé abalada, fragilizada, não nos lembramos de quem o Senhor é e nem do que Ele é capaz. Que bom que o Senhor, paciente, é bondoso para conosco e insiste em nos lembrar do seu poder e da sua companhia constante. É o que Ele faz com o povo de Israel nesse episódio. Ele lembra o seu povo do seu poder e da sua companhia constante. O texto diz então que depois que vieram os amalequitas lutar contra Israel, eles começaram a mobilizar o povo para enfrentar esse desafio. Moisés começa a mobilizar o povo para enfrentar esse desafio. E aí o verso 9 diz que Moisés então se dirige a Josué. O texto diz lá, Moisés então disse a Josué. Me chama a atenção o fato de que diante da dificuldade, diante da batalha iminente, é Moisés quem direciona como é que as coisas vão acontecer. Moisés é o líder e é ele quem se apresenta para dar a direção, para dar o caminho. O líder diz como é que eles vão lutar. O líder vai a Josué e apresenta então a ordem para o que ele deveria fazer. Escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Havia uma luta a ser travada. Havia um desafio a ser enfrentado. Nesse momento, nos momentos em que, como grupo, enfrentamos um desafio, a pior coisa a fazer é cada um agir como acha melhor. Vocês imaginem aquele povo enorme, numeroso, iam enfrentar um exército organizado que veio para enfrentá-los, um exército certamente mais equipado, um exército certamente mais treinado do que o de Israel nesse momento, que ainda é um povo em formação, em organização, em processo de organização. Imaginem que cada pessoa ali de Israel tivesse uma opinião sobre como lutar, que cada pessoa quisesse decidir por si só o que é que faria com as suas famílias. Muito provavelmente, eles se tornariam presas mais fáceis para o exército adversário se cada um buscasse resolver o problema à sua maneira. Quando isolados, os integrantes do grupo são presa mais fácil. E aí, nesse momento, Moisés é a voz que é ouvida. Moisés é a voz que vai dizer a Josué, escolhe alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Eu vou para o alto da colina e estarei ali com a vara de Deus nas minhas mãos. Meus queridos, como povo de Deus, nós seguimos a direção apontada por Deus. E ao longo da história, Deus tem usado homens, Deus tem usado líderes para conduzir o seu povo. Como vemos nesse episódio, a voz do líder precisa ser ouvida. É ela que direciona o povo unido em uma mesma direção para enfrentar as suas batalhas a fim de que alcancem as vitórias. E aí ele diz lá para Josué, escolhe alguns dos nossos homens e lute. Não são todos os homens que vão lutar? Moisés, inclusive, não vai lutar. Ele não vai lutar essa batalha como soldado. Ele envia Josué e orienta Josué a que escolha outros que vão lutar. Todo esse processo é muito interessante, conduzido por Moisés. Moisés é, a essa altura, um homem de idade avançada. E ele entende que deve delegar a Josué
a liderança direta do exército de Israel nessa batalha. Ele não vai enfrentar os amalequitas, combatendo os amalequitas com uma espada na mão. Não é essa a estratégia definida por Moisés. Não é esse o seu papel, segundo o que ele entende nessa batalha. É importante que nós entendamos que há maneiras diferentes de lutar, que nós somos pessoas diferentes. Por isso mesmo temos funções diferentes, papéis diferentes. Mandar Josué com o exército não significa que Moisés não se importe ou que ele não vá fazer a sua parte para que a batalha seja vencida. Ele diz a Josué para escolher alguns e lutar, mas ele mesmo diz no verso 9 que ele tomaria posição no alto da colina com a vara de Deus nas suas mãos. Moisés vai participar da luta, não como soldado, como líder do povo, como homem de Deus. Moisés era o líder, o homem de Deus, o homem com quem Deus falava, o homem a quem Deus falava para que falasse ao povo. Ele entende, Moisés entende, que a sua batalha ali seria diante de Deus, clamando pelo povo. Ele entende que a vitória dependeria de Deus e não apenas da habilidade ou da força do exército envolvido na luta. Meus queridos, há quem acredite que diante da dificuldade basta lutar, basta ter coragem e se dedicar, esquecendo que nós dependemos completamente de Deus. É preciso lutar, mas sob a direção e sob a bênção da boa mão de Deus. Moisés sabia disso. É por isso que ele envia Josué para lutar e vai ele para o alto da colina. E o texto diz lá então no verso 10 que Josué foi lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés manda Josué ir e Josué vai. Obediência, submissão à autoridade. Josué reconhece a autoridade de Moisés. Moisés é o líder. Então, se Moisés está mandando fazer algo, eu faço, é o que pensa Josué. Ele vai, diz o texto, conforme Moisés tinha ordenado. Ele foi. É interessante como o texto não descreve nenhuma hesitação da parte de Josué. Não há dúvida, não há questionamento. Nós não vemos no texto, pelo menos, Josué desafiando a estratégia definida por Moisés. Não vemos no texto Josué argumentando com Moisés, dizendo o que ele acha melhor fazer. Ele foi, diz o texto, conforme Moisés tinha ordenado. Você precisa se perguntar, quando o líder manda, você faz? Ou você é do tipo que nem aceita que o líder mande? Ele tem que pedir com jeito, implorar às vezes para que algo aconteça. Como é que funciona para você? O texto segue dizendo que Moisés, Arão e Hur subiram então ao alto da colina. Moisés disse a Josué que ele iria ao alto da colina, mas quando o texto descreve o seu movimento de subida à colina, ele não está sozinho. Ele sobe com Arão e Hur. Moisés não estaria sozinho. Ele não poderia estar sozinho. Não conseguiria sozinho. Ainda que Moisés seja Moisés, o líder que ele foi, ele não consegue vencer sozinho. Ele precisa de companhia, ele precisa de apoio. E aqui você precisa aprender que o seu líder precisa de apoio. Ele não consegue sozinho. Ele não vai fazer todo o trabalho. Ele não tem como lutar no vale e ficar de mãos erguidas no alto da colina ao mesmo tempo. E nem vai conseguir ficar com as mãos erguidas o tempo todo que é necessário para que a batalha seja vencida. É importante que ele tenha apoio, o seu apoio, a sua participação. E aí diz o texto no verso 11 que lá na colina, quando Moisés sobe com Arão e Hur, enquanto ele mantinha as suas mãos erguidas,
os israelitas venciam. Enquanto as mãos estavam erguidas, os israelitas venciam. O entendimento comum aqui é de que a atitude de Moisés é de clamor, de oração, de intercessão diante de Deus. Enquanto as suas mãos estavam erguidas aos céus, os israelitas venciam. E o entendimento é de que eles venciam porque o Senhor os abençoava, porque o Senhor estava com eles na batalha. Naturalmente, para vencer, também era preciso lutar. Mas a vitória ela ia sendo alcançada à medida em que o Senhor estava abençoando o povo. É claro que o que nós temos aqui no texto não é uma fórmula mágica sendo ensinada para que a gente vença. Bom, então, diante das dificuldades, basta ficar com as mãos erguidas ao céu. Não é isso que o texto está ensinando. O que nós estamos aprendendo aqui é como nós dependemos de Deus para conseguir as nossas vitórias. Como Moisés, em sua sabedoria, entende que, além de lutar essa batalha, que não era uma batalha qualquer, lutada por um povo qualquer, era o povo de Deus que estava sendo atacado por um adversário enquanto estavam no caminho que o Senhor os colocou. Essa era uma batalha muito maior do que qualquer outra batalha comum. Então Moisés, em sua sabedoria, entende que o Senhor é que conduziria o povo em vitória nessa batalha. Meu querido, muitas vezes nós enfrentamos lutas em nossas vidas enquanto estamos buscando fazer a vontade de Deus. Você precisa lutar, você precisa se empenhar, você precisa trabalhar, mas você precisa lembrar de que a vitória depende do Senhor. Você precisa seguir orando enquanto batalha, buscando o Senhor e dependendo dele em sua jornada. Você precisa entender que as suas batalhas não podem ser vencidas apenas com força, trabalho e dedicação. É preciso buscar o Senhor, é preciso depender dele, além de lutar. Além de lutar. E aí o texto diz que lá, nesse momento, as mãos de Moisés se cansaram. O texto diz no verso 12, quando as mãos de Moisés já estavam cansadas. Sabe o que a gente vê aqui? O líder cansa. Porque é um ser humano. Mesmo Moisés, o grande Moisés, se cansa, porque é um ser humano. E o cansaço do líder é algo natural, é algo previsível. Nem sempre nós estamos atentos a algumas coisas importantes. Os líderes se cansam. E algumas vezes o cansaço é gerado pela quantidade de trabalho. Algumas vezes o cansaço é gerado pelo peso do trabalho. Outras vezes os líderes se cansam porque não têm apoio e ficam sobrecarregados, fazendo inclusive o que nem deveria ser feito por eles. O que nós temos aqui é uma dupla de apoiadores. Que o texto nos diz que nesse momento em que as mãos de Moisés estavam cansadas, eles pegaram uma pedra, colocaram debaixo dele para que ele se assentasse. E eles mantinham as mãos de Moisés erguidas. Eles sustentavam as mãos de Moisés erguidas quando as suas mãos estavam cansadas. Enquanto Moisés ora, enquanto ele intercede, outros estão cuidando para que ele descanse, para que ele tenha apoio. Arão e Hur literalmente sustentam Moisés na sua posição. Não substituem Moisés. Moisés é o líder. Eles não fazem no lugar dele o que cabe a ele fazer, mas criam condições para que ele continue na sua posição, para que ele continue a fazer o que só ele pode fazer. E esse era o seu entendimento nesse momento. Arão e Hur não são Moisés. Eles não querem ser Moisés. Não subiram ao alto da colina para substituir Moisés. Eles foram para apoiar. Eles foram para realizar o seu trabalho, a sua parte, para que o líder pudesse realizar o seu trabalho, fazer a sua parte. O trabalho dos apoiadores
O trabalho dos colaboradores é fundamental para criar as condições para que o líder possa fazer o seu trabalho. Talvez o seu líder precise de alguém, coloque um banco debaixo dele para que ele se assente. Talvez o seu líder precise de alguém que segure os seus braços enquanto ele está intercedendo por todos. O que é mais triste é que talvez o seu líder tenha até levado você ao alto da colina com ele, mas você está olhando ele se cansando, sem fazer nada para ajudar, sem fazer nada para apoiar, olhando e esperando pelo cansaço, pela fadiga e pela queda do líder. O texto diz a seguir que Josué derrotou o exército amalequita. Mas, pastor, o senhor acabou de falar que não foi apenas a luta, que não era apenas a luta, mas também a oração. Não é interessante? Moisés estava lá com as mãos erguidas e enquanto as suas mãos estavam erguidas, o povo vencia a batalha. E aí ele é sustentado, ele é apoiado por Arão e Hur para que fique com as mãos erguidas até o pôr do sol. E aí, no verso seguinte, Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Isso significa que a batalha entre os exércitos foi vencida pelo exército liderado por Josué. Mas nós sabemos que eles não venceram essa batalha sozinhos. Eles venceram porque o Senhor os abençoou. Eles venceram porque o Senhor os conduziu em vitória contra os amalequitas. Eu leio esse texto, esse versículo, e fico pensando em quantas vezes estamos lutando, pedimos ao Senhor que nos dê vitória e quando vencemos, achamos que nós é que vencemos e ignoramos a participação do Senhor. Não agradecemos ao Senhor pela vitória. Não damos a Ele a glória, a honra que Ele merece por aquilo que Ele fez. E aqui eu quero aprender uma lição preciosa com você. Não se esqueça do Senhor. Quando alcançar vitórias, quando pedir ao Senhor que te acompanhe, que te abençoe em uma batalha, e essa batalha for vencida, não acredite que foi você que venceu a batalha. Lembre-se do Senhor, agradeça ao Senhor, reconheça que foi a sua boa mão que esteve sobre você naquela vitória, conduzindo você em vitória naquela batalha. E aí o texto, caminhando para o final, vai trazer duas outras coisas interessantes. Uma delas é a informação de que o Senhor disse a Moisés para escrever essas coisas num rolo como memorial. Escreve isso num rolo como memorial. Escreva isso que aconteceu. Escreva sobre esse episódio. Escreva sobre a promessa que o Senhor fez. Há sempre uma preocupação. Nós já vimos isso em um outro momento. Há sempre uma preocupação para que aquilo que aconteceu não seja esquecido. As próximas gerações precisam saber quem Deus é e o que Ele fez. Precisam conhecer também as promessas do Senhor. Escreve isso como memorial. As pessoas precisam lembrar disso. As experiências do passado chegaram até nós para o nosso aprendizado, para o nosso fortalecimento. E nós precisamos transmitir as experiências vividas para que outros conheçam o Senhor, para que outros saibam do que o Senhor é capaz, o que Ele é capaz de fazer, e também para que esperem com fé, para que aguardem com esperança o cumprimento das suas promessas. E aí diz o texto que Moisés, ele constrói um altar. E lá nesse altar, ele chama o Senhor é a minha bandeira. Interessante, aqui a expressão é Jeová Nissi, talvez seja uma expressão conhecida por você. O Senhor é a minha bandeira. Na experiência, no relato da relação entre Deus e o seu povo, entre Deus e o homem, nós vemos como em cada situação Deus recebe um nome de acordo com a experiência vivida pelas pessoas envolvidas. E aqui Moisés está chamando, o texto dá a entender que ele está nomeando o altar, mas é muito mais provável que ele esteja
nomeando Deus, dizendo algo a respeito de Deus com base em tudo aquilo que eles vivenciaram. E o que ele diz é que o Senhor é Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. E ele está falando da experiência que eles viveram. Porque o estandarte, a bandeira a que o texto se refere, na experiência do povo, é um instrumento usado para reunir o povo em torno dele para algum anúncio, normalmente colocado em um lugar alto para que pudesse ser visto, ou para reunir os soldados no seu entorno para a batalha. Moisés está aqui atestando que o Senhor é a bandeira em torno da qual Israel havia se reunido. O Senhor é a nossa bandeira. Meus queridos, nós não estamos unidos por afinidade, por ideais, por comodidade, por conforto ou por qualquer outra coisa. É o chamado de Deus que nos atraiu e é nele que nós estamos unidos. Quando nós entendemos em torno do que ou de quem estamos reunidos, nada será grande o bastante ou forte o bastante para nos separar. Ao contrário, com a cooperação de todos, uns lutando no vale, outros clamando ao Senhor, outros apoiando e sustentando, seguiremos conquistando vitórias unidos no Senhor. Amém? Que essa seja a nossa realidade enquanto povo de Deus. Que aprendamos as lições preciosas vividas por Israel e dela extraiamos lições para as nossas vidas, para que, aprendendo com as experiências do passado, possamos colecionar vitórias no presente, assim como Israel venceu os amalequitas naquela ocasião. Meu desejo e a minha oração é que Deus use essa palavra para abençoar a sua vida. E o meu apelo a você é para que, se Deus falou ao seu coração a respeito de alguma necessidade, de alguma mudança, de algum ajuste que precisa ser feito, você ouça a voz do Senhor e faça e conduza, permita que Ele realize o ajuste que precisa ser feito na sua vida, para que você siga sendo bênção e sendo também participante desse povo que Deus conduz em vitória. Amém. Deus abençoe a sua vida e siga falando ao seu coração.